Olá, querido aluno, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Claudino e eu estou aqui com você hoje para a gente dar continuidade à nossa disciplina de controle e automação de processos industriais. E mais especificamente, hoje a gente vai falar dos principais conceitos de controle e automação, a gente vai falar dos principais sistemas de automação. É uma aula bastante importante para você entender como que funciona a base da automação, os conceitos principais, os níveis de hierarquia de automação industrial, porque se você pensar em uma indústria, existem diversos níveis de automação. A automação no chão de fábrica, existe a automação inteligente, existem muitos tipos de automação e hoje a gente vai entender exatamente como que funciona cada um desses tipos de automação. Mas antes da gente começar, eu preciso lembrar a vocês que a gente tem o que está acontecendo agora ao longo desse semestre, o desafio nota máxima. Ainda tem aí mais ou menos um mês, então vale a pena você entrar, a gente precisa muito que você faça o desafio nota máxima. O nosso objetivo está abaixo ainda do percentual de conclusão, então vão lá, façam o desafio nota máxima, que é muito importante, não só para a gente, para você também, para você se preparar bastante aí para o mercado de trabalho também, ele é muito importante. Então, especificamente falando de controle e automação, se você observar aqui no slide, por que a gente pode falar que a automação ela é tão importante? Primeiro, então, você precisa saber quais são as técnicas que são utilizadas, porque a partir das técnicas, a partir do conhecimento das técnicas, é que você vai saber como aplicar essas técnicas no seu sistema, na sua indústria, na indústria que você está prestando consultoria. Então, para isso você precisa entender quais são as técnicas, quais os equipamentos, quais os controladores. Então, tudo isso é muito importante. E se você observar uma planta básica de uma empresa, o que está acontecendo aqui nessa figura? Você tem um sistema que está transportando algumas garrafas que elas estão vazias e em determinado momento elas precisam começar a ser enchidas. Então, você precisa de sensores que saibam aonde a garrafa está e a partir da posição da garrafa consigam se comunicar com o CLP, que é o controlador, que a gente vai entender melhor como que funciona esse controlador. E esse controlador vai, então, mandar mensagem para uma válvula solenoide, que vai abrir, no caso, a válvula e vai começar a encher. A hora que estiver no ponto certo, o sensor vai identificar que essa garrafa está cheia e vai mandar parar. A esteira vai continuar a se movimentar. Então, isso é uma pequena automação e é isso que a gente precisa entender como que acontece. Basicamente, você viu que existem alguns elementos muito importantes, que são sistemas de atuação aqui, por exemplo, motor, a válvula. Existem os sistemas de entrada aqui, sensores. Existe um dispositivo muito importante que é o controlador. Aqui, no caso, é um CLP também. E existem outros controladores, como microprocessadores, computadores ligados à fábrica. Então, existem diversos sistemas e a gente vai entender tudo, como que funcionam todos esses sistemas. E, além disso, aqui o painel de controle também, que é onde o usuário começa a fazer, é onde o usuário dá o pontapé inicial do processo. Então, como você viu, é todo um processo, é um processo bastante complexo, por isso que a gente precisa entender como que funciona cada um dos detalhes. A gente precisa conhecer os sensores, a gente precisa conhecer quais são os tipos de controlador, porque cada controlador é mais indicado para uma determinada situação, para uma determinada indústria. Então, aqui no caso, você também tem a utilização de motores, você precisa saber como funciona esse motor para entender qual dispositivo que vai acionar ele. Tudo isso faz parte da automação. Automação industrial, porque a gente vai estar lidando com indústrias. Então, ao longo das nossas aulas, eu vou mostrando alguns exemplos também, porque eu trabalho com automação, então eu tenho vários exemplos para mostrar para você, exemplos práticos, exemplos reais, para a gente entender na prática também como que funciona essa automação, esses sistemas de automação. Então, por isso é muito importante a gente saber e entender primeiro os conceitos fundamentais e decorrendo ao longo da disciplina, então entender como que vai funcionar o controle geral desse nosso sistema de controle e automação. Então, agora a gente vai poder efetivamente começar os nossos conceitos, começar a nossa teoria. Então, muito obrigado. Agora vamos começar então os nossos conceitos. Falando então de hierarquia da automação, porque a automação ela é dividida basicamente em diversos níveis. Se você observar uma fábrica, existe desde o chão de fábrica, onde vão ter vários sensores, vários sistemas para fazer atuação, para mover cargas, para transportar, para encher recipientes. Existem inúmeros
elementos ali no chão de fábrica. E existem os mais altos níveis também, que são os sistemas de controle, existem os sistemas de gerência, e tudo isso precisa estar interligado, precisa ter um tipo de comunicação entre cada uma dessas camadas. Então, a gente vai entender como que funciona essa hierarquia do controle e da automação. E para isso, a gente precisa entender como que cada um desses níveis na indústria se relaciona e o que cada um desses níveis faz. Então, observando aqui nesse slide, o que você pode ver com essa figura? A gente pode dividir essa indústria, um sistema industrial, em 5 níveis, quando a gente fala em automação industrial. Primeiro nível, começando aqui pela base da pirâmide, digamos que é o chão de fábrica, onde tem todos os dispositivos de campo. E o que tem aqui também nesse nível que é muito importante? Os dispositivos sensores e atuadores. Ou seja, aqui vão ter dispositivos que vão entender o que está acontecendo na fábrica, vão captar sinais e vão fazer atuação em cima de determinadas decisões que vão vir dos níveis superiores. E esse nível se conecta com o nível superior, o nível da camada 2, através de alguns protocolos conhecidos como Field Bus, CAN, Profibus. Existem diversos protocolos para fazer essa comunicação. Depois tem uma segunda camada, que é a camada chamada de controle. Aqui vão ter alguns dispositivos bastante conhecidos, como o CLP, o PC, o CNC e diversos outros dispositivos que têm a intenção de aprender com os dados desses sensores, utilizar alguma inteligência e mandar um sinal para os atuadores. Então, essa é a função desse sistema de controle. Depois tem mais uma camada, que é o sistema supervisório, aqui é a camada número 3, e ela vai se comunicar com a camada número 2 através de protocolos como Ethernet, como ControlNet, Modbus. Existem diversos protocolos para fazer essa comunicação. Mais em cima, existe também uma outra camada, chamada camada de gerenciamento de plataforma e workstation. A gente vai entender melhor o que cada uma dessas camadas faz daqui para frente. E no topo existe a gerência estratégica, que é o que vai analisar a situação de todas essas camadas e também analisar o que tem no estoque, analisar qual que é o objetivo da empresa, analisar diversos outros parâmetros para poder mandar, então, ações para todas as outras camadas. Então, o que você conseguiu ver? Que é realmente uma hierarquia. Começa no chão da fábrica e vai tomando, digamos que um certo grau de inteligência a cada camada que vai subindo. Depois você precisa de um controlador, precisa de um sistema de gerenciamento, precisa ali da administração. Então, tudo isso está relacionado ao nosso sistema de controle e automação. Por isso que é importante a gente entender o que cada uma dessas camadas faz. Então, observando aqui no slide, mais uma vez, os equipamentos que estão presentes no nível número 1, que é o chamado chão de fábrica. Existem diversos maquinários, sensores capacitivos, sensores ópticos, sensores indutivos, atuadores lineares, atuadores de inúmeros tipos de atuadores, motores, inversor de frequência que serve para controlar esses motores. E tudo isso está ali ligado no chão da fábrica, que você vê um pequeno sistema transportador, que nesse sistema transportador já existe tudo isso que a gente está vendo aqui. Existe um motor para mover a esteira, existem diversos sensores, vai existir com certeza um inversor para controlar a velocidade do motor. Aqui um motor e aqui o inversor que eu estou falando, que vai servir para controlar esse motor. Então tudo isso está presente ali no chão da fábrica. Depois, na camada número 2, a camada de controle, tem alguns equipamentos bastante específicos. E essa camada de nível 2, então, é o controle de processos, e ela é responsável por todo o controle dos elementos de atuação empregados lá no nível 1. E quais são alguns controladores muito utilizados? Tem CLP, tem IHM, que é a interface homem-máquina, tem CNC, tudo isso tem algum certo tipo de inteligência que pega os sinais dos sensores, manda para os atuadores. Depois vem a camada número 3, que ela é responsável pela supervisão da automação. E ela geralmente apresenta também um banco de dados relativos a todo o processo. Então, é o sistema de supervisão. Ele está supervisionando todo esse controle, toda essa automação. Está observando sensores, está observando o que uma determinada
atuação em um sensor está fazendo nessa etapa. Então, ela tem a visão geral de todo o processo. Aqui você vê uma indústria completa, com bombas, com a tubulação, e o sistema de supervisão sabe o que está acontecendo exatamente em cada uma das etapas. Tudo isso graças ao que aconteceu nas camadas 1 e 2, é lógico. Depois vem a camada número 4, o nível número 4, que é o gerenciamento da planta, é um gerenciamento já de mais alto nível. Esse gerenciamento é baseado na programação e no planejamento da produção. Ele controla, ele agenda, ele sabe qual é a agenda da fábrica, ele sabe que decisão tem que ser tomada para melhorar a fábrica. Então, ela é composta por computadores de alta performance, que tem todo um banco de dados, às vezes armazenados, e esse banco de dados vai servir, então, para essa estratégia de gerenciamento. E o nível 5, que digamos que é a administração dos recursos da empresa, ela é geralmente composta por softwares de administração, de gestão ou de gestão financeira. Então, esses são basicamente os 5 níveis que são utilizados ali na empresa para fazer automação. Quando a gente fala de uma programação de automação, a gente está falando em utilizar camadas 3 e 2 para tomar decisões e fazer uma decisão virar uma ação. E essa ação, então, ocorre na camada número 1. Mas esse controle não fica restrito ali ao chão de fábrica e à camada 2 e 3. Existe o controle mais estratégico, que pega o banco de dados, que pega a tomada de decisão estratégica da empresa, para então fornecer mais dados para o sistema de controle atuar cada vez mais eficientemente, cada vez melhor e cada vez chegando mais ao objetivo da empresa. Então, é isso que a automação precisa fazer. A automação precisa estar sempre em constante atualização para saber qual que é o melhor caminho a tomar. Isso, ela só vai conseguir fazer isso sabendo qual que é o objetivo a chegar, seja o objetivo de produzir mais rápido ou produzir com melhor qualidade, ou fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, para isso existem diversos sensores e diversos sistemas para tomar decisão e para atuar em torno e para chegar nesse objetivo. Essa que é a função principal da automação, e com essas características você conseguiu então observar como que funciona toda essa hierarquia do controle e da automação em processos industriais. Resolvendo então uma situação, problema, onde a gente vai utilizar equipamentos na camada de nível da automação. Então a gente vai entender quais são os equipamentos e como esses equipamentos estão compostos em cada uma das camadas, entender o que fazer com cada um desses equipamentos também, porque se a gente fala de controle de automação, a gente precisa saber o que tem em cada uma das camadas, quais os equipamentos vão ser utilizados e também como utilizar. Então, observando aqui no slide, qual que é o problema? Você faz parte de uma empresa de automação e você está prestando serviço para uma fábrica de peças de reposição para automóveis. Uma fábrica que talvez não tenha muita automação, mas ela quer maximizar ali a produção dela, então ela vai implementar um sistema de automação. Você já determinou algumas características da linha de produção através de uma inspeção que você já fez, de alguma consultoria que já foi prestada. Então, o que precisa acontecer nessa linha de produção para melhorar? Precisa ter uma automação do tipo rígida, ou seja, uma automação que você vai fazer e ela vai ser, digamos que, estática. Você não vai precisar ficar mudando a automação a cada período. Você coloca aquela automação e ela vai ficar ali. Vai ser um controle em malha fechada do tipo PID, ou seja, controle em malha fechada significa que você vai atuar na planta, você vai coletar dados da planta e vai jogar de volta para o controle. Esse controle, a partir dos dados de ação e dos dados de retorno, vai saber qual caminho tomar depois. E é no princípio operacional do tipo puxa. É o princípio operacional ali da planta, é assim que ela vai funcionar. As definições, então, você conseguiu chegar a um esquema para explicar como que vai funcionar essa planta da indústria, da que você está prestando consultoria. Então, existem diversos produtos que eles vão para o setor de embalagem, onde está ocorrendo a montagem da embalagem. Depois, tudo isso é armazenado, passa para um outro processo, onde as peças são agregadas a esse produto.
Depois ele passa para o processo de embalagem desse produto já com as peças, depois ele continua estocado, cada produto é identificado, estocado e finalmente chega para o cliente. Basicamente é esse o processo que está acontecendo nessa indústria que você quer automatizar. Então, o que você já observou? Existem vários níveis, desde o nível antes do produto chegar, até o nível em que ele fica armazenado, vários níveis de chão de fábrica, onde existe a montagem, onde existe o procedimento de peças, procedimento de lacragem, identificação, tudo isso aqui está no chão de fábrica. E, finalmente, vai chegar para o cliente. Então, qual que é o seu desafio? Você tem que definir quais equipamentos serão utilizados na automação. Porque existem milhares de equipamentos. Você tem esteira, você tem transportador, você tem roscas transportadoras. Existe muita coisa, você precisa só saber o que utilizar em cada uma das etapas. Então, as perguntas a serem respondidas são: quais os níveis hierárquicos de automação nesse processo básico dessa indústria? Quais equipamentos já existem na empresa e quais deverão ser implantados? Então, basicamente, você tem já a sua indústria, você foi lá, prestou uma consultoria e agora precisa saber o que fazer para melhorar essa planta. Você já sabe como que funciona o processo dela, então quais são os equipamentos presentes em cada um dos níveis? Porque você precisa saber quais são os equipamentos que já tem, para depois ou modificar os equipamentos, ou instalar equipamentos novos, ou às vezes deixar do jeito que está, porque de repente já está bom. Então, o que a gente precisa saber? Precisa estudar cada um dos níveis e ver o que precisa ser melhorado, correto? Então, vindo aqui para o slide para a gente ver como que vai resolver essa situação, problema, cada um dos níveis precisa definir, então, no nível 1, ou seja, lá no chão da fábrica, já possui um determinado equipamento instalado, porque eles já estão fazendo todo o processo. Então, para melhorar, você precisa instalar sensores e transdutores por toda a planta, por todo o chão de fábrica. Porque o que esses equipamentos aqui vão fazer? Eles vão captar os sinais no seu processo industrial, vão mandar para o controle e o controle vai então poder tomar alguma ação a partir dos dados que vieram desses sensores. Depois, no nível 2, que é o nível de controle, você precisa definir qual controlador e qual rede de comunicação vai ser utilizado para integrar os níveis 1 e 3. Então, o que você pode escolher? Controladores individuais ou um computador industrial. São basicamente os dois tipos mais utilizados. Um CLP ou um computador industrial que tem a visão geral da planta. No nível 3, o nível de supervisão. O que acontece? Você precisa criar, então, um sistema de supervisão e implantar órgãos de proteção ao sistema. E isso é feito como? Utilizando um sistema de supervisão chamado SCADA. Isso aqui é o sistema de supervisão. Esse SCADA é um sistema clássico de supervisão que você precisa instalar para conseguir supervisionar corretamente toda a sua produção. No nível 4, que é a gestão, computadores de alta performance para conseguir então captar todos os dados desse sistema supervisório e conseguir então mandar esses dados para o nível 5, que é o nível da gestão da empresa, que vai armazenar os dados e conseguir, então, bolar uma estratégia para a empresa melhorar. É isso que acontece nesse caso. Uma empresa que ela faz ali embalagens para o setor automotivo, tem já um equipamento instalado, você não vai precisar instalar equipamento de produção novo, porque eles já produzem embalagens. Então, você precisa instalar sensores para saber onde que tem erro na produção, para saber onde que pode melhorar, para saber o que pode ser feito ali nessa indústria. Então, você instala sensores, utiliza um controlador, talvez pode ser um controlador geral, um computador controlador, ou pode ser um CLP. Aí depois você precisa saber qual sistema supervisório utilizar. Vai utilizar o SCADA, que é o mais conhecido e é o melhor para esse caso. Então o SCADA vai conseguir guardar todas as informações, mandar para o sistema de nível 4. O sistema de nível 4 vai pegar toda essa informação, mandar para o nível 5, que é o sistema de gerência, que vai, a partir da gestão estratégica, a partir do banco de dados que ele já tem, saber o que tem que ser feito. Então, com isso, você tem o layout principal do seu sistema de automação e depois é só saber qual sensor, saber qual controlador, saber como implementar tudo isso. É dessa maneira, com essa análise, que você conseguiu resolver mais essa situação, problema, e você conseguiu desenvolver esse layout principal do sistema de automação para essa indústria.
Falando agora de tipos de controladores, quando a gente fala em automação, em controle e automação, a primeira palavra já é o controle e depois a automação. E como que é feito esse controle? Existem diversos tipos de controle, diversos controladores, seja um simples microprocessador, seja um controlador lógico programável, seja um computador complexo, um computador de alta performance, tudo isso são sistemas controladores. Você precisa então saber qual que é o melhor, qual que é o mais adequado para o seu sistema, para a sua indústria em questão. Porque às vezes você não vai utilizar um computador de ultra mega performance para controlar uma simples esteira transportadora. Tudo tem que ser dimensionado corretamente. Para isso você precisa então entender como que cada um desses controladores funciona e principalmente quais são os controladores. Observando aqui no slide então, o que é um controlador? É um dispositivo que vai receber informação do processo através de sensores instalados, vai processar essas informações e vai modificar através da lógica com qual você programou ele. Existem basicamente dois tipos de controladores. Controladores analógicos, que utilizam circuitos analógicos e sinais contínuos. E existem os sistemas controladores digitais. Eles são dotados de um processador que pode ser programável conforme o processo. Às vezes esse processador tem uma lógica fixa ou pode ter uma lógica variável também. Então, os controladores digitais são os mais utilizados porque são mais versáteis. Eles obtêm um valor amostrado de saída do processo. Eles calculam um erro de medida porque eles têm um sistema de processamento. Eles conseguem comportar o valor adequado de entrada e saída do seu sistema, ou seja, de sensores e de atuadores. Então, com isso, você consegue ter uma versatilidade muito maior. E quais são os principais controladores? Falando em controle analógico, a gente tem aqui um painel de relé. O que é esse sistema? Ele tem um baixo custo, uma configuração e reprogramação bastante complexa, e um monitoramento não é possível. Por que é tudo isso daqui? O que é um relé? Basicamente, o relé é um componente que ele tem uma bobina que aciona uma chave. Então, quando você coloca, isso aqui é uma chave que é normalmente aberta. Vou até escrever NA, que significa normalmente aberta. Então, aqui, quando você coloca uma tensão, pode ser uma tensão contínua, uma tensão alternada, depende do tipo de relé, ele vai fechar a chave. E quando você deixa sem tensão, é uma chave aberta. É assim que ele funciona. Energizou, fechou, desenergizou, abriu. Para isso, você precisa conectar cada um dos relés ao sistema que está mandando informação para a bobina. Isso é muito complexo. Olha o tanto de fio que precisa para fazer um simples controle. Aqui você tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deve ter uns mais ou menos 30 relés. Existem facilmente controladores com mais de 100 saídas. Aqui você tem um sistema com 30 relés e já é um quadro gigantesco. Mas eles têm também um baixo custo, só que reprogramar é muito complexo e é impossível monitorar. Agora, falando de circuitos digitais, que são mais eficientes, mais fáceis de ser programados, existem os circuitos eletrônicos com lógica fixa, que já não são muito utilizados, na verdade quase não são mais utilizados. Digamos que até 1980 eles eram utilizados, mas hoje em dia já existe coisa mais barata e muito melhor. E eles são feitos por portas lógicas, que são aquelas portas do tipo AND, OR, NOT. Então são feitos por essas portas lógicas. Então você liga fisicamente uma porta lógica a outra, a entrada, as saídas, logo ele é inflexível. É uma aplicação bastante específica, porque você programa fisicamente o seu controlador e logo tem também uma grande dificuldade de manutenção. Então isso daí
Essas duas tecnologias já não são mais utilizadas. Então, o mais interessante é a gente entender melhor como que funcionam as tecnologias mais recentes. O que a gente utiliza hoje, seja um microprocessador, seja um computador, ou então futuramente também um CLP, que já vou adiantar, é o mais utilizado aí nas indústrias. Quando a gente fala de controle industrial, que a gente precisa de analisar muitos sensores e tomar muitas decisões, executar muitas atividades, a gente usa o CLP, porque ele é mais robusto, ele é muito mais fácil de ser programado também. Então, observando aqui no slide, um controlador de processo, um computador de processo, ele pode ser utilizado também, só que ele tem uma alta complexidade de programação. Ele pode ser bastante eficaz, pode ter um processamento bastante grande, melhor do que muitos CLPs, mas ele é muito complexo. Ele pode apresentar também conflitos de dados, caso você não saiba programar ele corretamente. Só que ele tem capacidade de executar muitas tarefas ao mesmo tempo. Isso daqui é uma grande vantagem do controlador de processo. Ele é um computador bastante poderoso que consegue executar várias threads, que a gente fala, muitas atividades simultaneamente. Então, caso você precise de controlar um processo gigantesco, controlador de processo, computador de processo provavelmente vai ser a sua escolha. Mas caso não haja isso, digamos que você tem uma aplicação um pouco mais simples, você pode utilizar um microcontrolador. Já deve ter ouvido falar em Arduino, por exemplo. Arduino, Raspberry. Existem diversos tipos de controladores, e isso aí é um microcontrolador, porque ele tem um microprocessador dentro, e esse microprocessador tem vários dispositivos que fazem o controle. Então, ele é um microcontrolador, e esse microcontrolador vai controlar saídas, entradas, tem gerador de função interno, você pode só programar ele. É mais fácil de ser controlado, ele é utilizado em sistemas de controle embarcado, ou seja, o que é um sistema de controle embarcado? É um sistema que vai dentro de um produto. São utilizados como elemento principal de outros controladores. E ele geralmente necessita de circuitos externos para proteção, para ser utilizado em chão de fábrica, porque microcontroladores geralmente são muito sensíveis. Aqui você vê a placa de circuito impressa de um microcontrolador. Ele é muito sensível, seja a ruído, seja a interferência. E para utilizar, você precisa então melhorar ele. E a melhora é o que a gente chama de CLP. E o CLP ele é o mais utilizado. Então esses são os controladores básicos. Depois a gente vai entender melhor quais são os controladores mais avançados, mas esses são os principais tipos de controladores. Você viu controladores analógicos, que a gente já não utiliza mais, só se for um controle muito básico mesmo, e depois os controladores digitais, até chegar então no microprocessador. Então esses são os principais tipos de controles que você pode utilizar ali na sua indústria. Falando agora de controlador lógico programável, o famoso CLP. Então, com certeza, se você já foi em uma indústria que tem um processo de automação, você já viu a cabine de automação, o painel de automação, lá dentro tem uma espécie de computador industrial. Esse computador industrial é o famoso CLP, o controlador lógico programável. Ele é muito utilizado mesmo nas indústrias. Eu mesmo faço projetos de automação e eu utilizo muito CLP. Existem diversos CLPs. Alguns são mais simples, com poucas entradas, poucas saídas. Alguns mais complexos, já com interface homem-máquina embutida, com touchscreen. Então você pode escolher qual que é o melhor para a sua aplicação. Alguns são de maior desempenho, maior velocidade. Alguns outros não tão bons assim, mas podem ser melhores para alguma determinada aplicação mais simples. Por isso que vale a pena você conhecer todos os tipos de CLPs, pelo menos saber como cada um funciona. Não precisa saber programar, não precisa conhecer, não precisa trabalhar com todos, mas conhecer cada um deles é indicado. Então, vindo aqui no slide, observando que esse CLP ele é um sistema eletrônico capaz de gerir, então, qualquer processo industrial. E como que ele faz essa gestão do processo através de entradas e saídas, out. E dentro, entre a entrada e a saída, tem, digamos que, um sistema que você pode fazer a programação. Então, microprocessadores vão realizar cálculos matemáticos e operações lógicas. Tudo isso de forma digital. Ele permite leitura de sinais, armazenamento e geração de sinais de comando para a linha de produção. Ou seja, através da leitura
dessas entradas. Tudo isso vai passar para o microprocessador, que vai realizar cálculo e vai mandar para a saída. É assim que funciona. Isso aqui é uma foto de um CLP industrial, com inúmeras entradas e saídas, nem dá para contar quanto que tem. Então, observando, vamos estudar primeiro um CLP muito utilizado, um CLP compacto. Esse aqui é o logo. Esse aqui é um logo 12. E é um CLP muito utilizado mesmo. É o controlador lógico programável. Ele é bastante simples, mas ele é muito famoso e fácil de ser programado, porque tem uma interface muito fácil de programação. Você pode pegar blocos prontos. Digamos que você queira fazer leitura de um encoder. Você quer ler um encoder. O encoder. Tem um bloco lá que você pega e ele já faz a leitura do encoder. Você só coloca, você liga aqui no CLP, você liga os terminais do seu encoder, liga no CLP, utiliza o bloquinho de leitura de encoder e já tem a leitura pronta. Então é fácil. Tudo isso você faz na tela do seu computador. Ele é composto por uma única peça, contendo esse processador e algumas entradas e saídas analógicas. Mas, como ele é de pequeno porte, às vezes você precisa aumentar o número de entrada e saída, porque esse daqui tem, eu não lembro quantas entradas ele tem, eu acho que ele tem 8 entradas, se eu não me engano. Está escrito aqui, 8 entradas, e tem 4 saídas, 4 relés de saída, /4 out. Ou seja, esse aí é um controlador muito simples, muito utilizado mesmo na indústria. Tem 4 entradas e 8 saídas. Digamos que você queira ligar uma esteira que ao longo da esteira precise de 5 sensores. Você precisa saber aonde está o pote ao longo da esteira transportadora. Você vai precisar de 5 sensores. Já não dá para utilizar ele, você tem que utilizar o que é chamado de um bloco de expansão. Você pega, continua sendo fácil, você compra um bloco de expansão, acopla ele e consegue utilizar normalmente mais entradas e mais saídas. É só pagar o custo que custa, né? Pagar o preço que custa esse bloco de expansão e você vai conseguir utilizar. Então, observe aqui no slide como que funciona, caso você precise utilizar um CLP modular de pequeno porte. É basicamente isso. Tem uma unidade central que está aqui instalada. Isso aqui é uma ilustração de um painel de automação. Tem o CLP ali instalado. Ele fica fixado no que a gente chama de trilho DIN, que é o que está fixando ele aqui. Você instala o seu componente principal, que é o CLP. Depois pode colocar inúmeros outros blocos complementares, que são montados aí do lado. Se você pode colocar aqui mais entradas, mais saídas, algum processamento maior, e assim você vai montando o seu processador. Isso quando existe a necessidade de uma maior capacidade, maior velocidade ou maior número de entrada e saída. Então, esse aqui é mais um tipo de CLP. Ou existe também o CLP modular de grande porte. Quando a gente fala de aplicações com inúmeras entradas e saídas, você precisa de um equipamento que suporte tudo isso. Não dá para você ficar colocando 200 blocos complementares de entrada e saída acoplados ao seu logo lá, logo 4. Digamos que você tem um logo 4, que tem 4 entradas, você não vai colocar 200 blocos de entrada e saída só para aumentar em 200 vezes a entrada. Você pega um controlador modular de grande porte, que tem muito mais entradas e saídas. Essa é a ideia. Então, é um equipamento com grande capacidade de processamento, grande memória, pode controlar aqui milhares de entradas e saídas, e pode controlar até remotamente também, que ele pode estar conectado à internet e você pode programar ele remotamente. Então, essas são as principais características aí desses tipos básicos de CLP. O CLP, digamos, o CLP pequeno, que ali eu citei o logo, mas existem diversos outros CLPs, cada fabricante tem o seu CLP. Eu gosto de utilizar um CLP de uma outra marca, da Delta, porque é mais fácil de programar, tem interface, mas existem diversos CLPs. Só você escolher o que você quer e tem muito tutorial de como programar também. Aí você escolhe o seu CLP, se precisar de uma aplicação com muita entrada e saída, pega um CLP industrial. É basicamente assim que funciona. Então essas são as principais características, os principais
os principais tipos de CLP. Aí tem o CLP básico, o CLP modular, que você vai só acoplando blocos ao lado dele, e também o CLP industrial, caso você precise de milhares de entradas e saídas. Então, essas são as principais características aí do seu circuito controlador lógico programável. Agora a gente vai ter um momentinho de interação. Eu vou abrir também para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar que eu vou respondendo aí nesse nosso tempo de interação. E além disso, observa aqui no slide que a gente tem uma pergunta, caso você queira responder também. Por que que o CLP ele é aí o controlador mais utilizado no ambiente industrial? Então, eu vou dar um tempo. Caso você queira responder essa pergunta, pode mandar aí no chat que a gente vai conversando. E caso tenha alguma dúvida, aproveita então também para mandar. Daqui a pouquinho eu volto. Jet planes in the night sky with you. Bom, então sem nenhuma pergunta, eu vou rapidamente responder aí por que que o CLP é mais utilizado. Primeiro, porque ele é bastante robusto, ele é constituído de um microcontrolador interno e ele tem vários circuitos auxiliares que fazem ele ser mais robusto, menos suscetível a ruídos. Ele é fácil de programar e ele é fácil de ser monitorado também. Você consegue colocar facilmente diversos sensores conectados a ele.
E aí você consegue ter o fácil monitoramento do seu sistema industrial. Lógico, existem diversas outras qualidades também do CLP. Se você pegar um CLP que já tem integrado uma IHM, que é a interface homem-máquina, você já tem um display. Então você consegue colocar foto, consegue criar uma interface gráfica para o seu controlador. E ele não precisa mais ficar interno, ele pode estar externo ao centro de controle, porque aí o usuário vai poder pegar, setar o que ele precisar para a máquina ou setar o que ele precisar para a indústria. Aí o controlador, o CLP, tem todas essas vantagens e muitas outras também. Lógico, existem inúmeras vantagens, mas essas são algumas e talvez as principais mais utilizadas. Então, essa é a nossa resposta e depois a gente vai ter mais interação também e vai poder mandar mais perguntas. Então, vamos agora continuar aí a nossa teleaula. Então, uma situação, um problema, onde você tem que definir o tipo de controlador baseado em uma determinada situação industrial. A gente vai ver qual que é a aplicação, qual que é a situação, que tipo de indústria e quais são as principais características da indústria e você vai ter que então definir qual controlador utilizar, seja ele um CLP, seja ele um microprocessador ou um sistema de controle analógico baseado somente em relé. Vamos estudar, ver qual que é a aplicação, aí a partir da análise da aplicação você vai saber qual que é o controlador mais indicado. Então, observando aqui no slide, você faz parte de uma empresa de automação e você está dando uma consultoria para uma pequena fabricante de peças para reposição de automóveis. Você determinou já algumas características, como o tipo de automação, o controle, que é um controle em malha fechada, ou seja, você tem sensor e você retroalimenta todo o resultado dos sensores, você retroalimenta no seu sistema para tomar uma decisão. O princípio de operação você já sabe, e você também já viu quais são os principais equipamentos a serem utilizados em cada nível. Como, por exemplo, no nível 1, a empresa já possui maquinários instalados, você só vai instalar sensor e atuador. Isso aí você já estudou. O nível 2, um controlador para sistema e redes para conectar nível 1 e 3. Nível 3, sistema de supervisão. Lembrando, o nível 4 precisa de computador de alta performance. E o nível 5 é o sistema que vai armazenar o dado. Então, isso daí tudo você já estudou a partir da análise que você fez lá na empresa. Você fez uma consultoria inicial, isso aí você já extraiu a partir dela. O que você tem que fazer agora, então? Escolher qual tipo de controlador. Então, vou utilizar um relé, vou utilizar um CLP, vou utilizar um Arduino. Será que eu vou utilizar algum desses? Então, justificar, se de repente você escolher um relé, falar que utilizar um painel analógico está suficiente, beleza, se você conseguir justificar corretamente, pode utilizar. Definir o tipo de algoritmo a ser utilizado, caso você use o sistema digital, para garantir esse controle adequado da sua produção. Então, como que você faz para resolver? Pode ser utilizado um computador industrial, um PC industrial ou um CLP. CLP é geralmente o mais indicado. Por quê? O controlador, o PC industrial, ele é bastante complexo, ele é bastante caro também. Tá aqui, ó, ele é muito caro. E para ser aplicado somente em uma linha de controle, porque a sua fábrica é com uma linha só. Chega o produto aqui, depois ele tem mais uma etapa, até chegar lá no usuário, ser estocado lá para o usuário, que é a etapa final. Então, é somente uma linha. Um processo não precisa ter diversas linhas sendo monitoradas ao mesmo tempo. Aí o controlador, o PC industrial, não é indicado porque você vai gastar dinheiro à toa. Vamos utilizar o CLP mesmo. Colocando um CLP simples, talvez já dê conta. Você pode encontrar facilmente CLPs na faixa de R$1.000. E CLPs muito bons, com diversas entradas e saídas, com um processamento bastante elevado. Então, é muito mais barato, porque um PC industrial já vai ser bem mais caro. Então, o CLP é o processador mais indicado, que ele vai conseguir garantir processamento e possui um custo acessível, assim como eu acabei de falar para você. Então, CLP
geralmente vai ser sempre a sua escolha principal. A menos que você trabalhe em uma multinacional, uma montadora multinacional de carros que tem diversos setores, e todos esses setores precisam ter um controle centralizado, aí sim você utiliza um PC industrial. Mas, em geral, o CLP é o mais indicado. Ali, como eu acabei de falar, você pode sim facilmente encontrar CLP na faixa de R$ 1.000, R$ 1.500. É relativamente barato para o benefício que ele vai trazer para a sua indústria. Basta, então, você trazer o controlador, comprar o controlador, saber quais sensores vão ser instalados, aí você consegue dimensionar o controlador. Com essa dimensão, você sabe, então, o que vai ter que ser acionado. Vai ter que acionar motores, vai ter que acionar esteira, vai ter que acionar atuador linear. Não sei o que vai ter que ser acionado, mas tudo pode ser acionado através do CLP. Ele tem essa grande vantagem também e ele é barato, fácil de programar, encontrado em qualquer lugar, consegue comprar facilmente pela internet também. Então, essas são as principais vantagens. Então, ficou decidido. Nessa sua consultoria que você está prestando para essa empresa que fabrica peças automotivas, você vai utilizar sim um CLP. Depois você decide qual CLP, mas vai utilizar um controlador, lógico, programável, porque é aí a melhor solução, é o que você precisa. Então, com isso você consegue resolver mais essa situação, problema. Falando agora de sistemas supervisórios, o sistema supervisório é uma camada acima do seu sistema controlador, porque você sabe que existem várias camadas em uma indústria. Camada nível 1, que digamos é o chão de fábrica, onde vão estar instalados sensores e atuadores. Depois tem a camada número 2, que é o controle, digamos que vai ser o CLP, vai ser o microprocessador, vai ser o seu computador industrial. Isso aí está no nível de controle. Um nível acima tem então a camada de supervisão, que ela vai conseguir extrair dados tanto da camada 1 como da camada 2 e ter uma visão geral do que está acontecendo ali na planta. Com essa visão geral é a que a gente chama de sistema de supervisão. É então um sistema supervisório. Observa aqui no slide então o ciclo automatizado. Basicamente aqui um ciclo ele é composto por quê? De uma determinada indústria. Existem diversas indústrias, lógico, mas esse ciclo é composto por quê? Por blocos de potência, que são os elementos de acionamento, que pode ser motor, pode ser válvula, pode ser atuador, tem bastante coisa para ser utilizado. E tem também os blocos de comando, que são a inteligência do sistema, o que vão tomar decisões, o que vão fazer, são os blocos que vão fazer cálculo baseados nos sensores. Então aqui, por exemplo, tem o controlador, nele está ligado um sensor, e esse sensor está medindo aqui a coluna de nível d'água. Tem uma bomba d'água, o inversor para controlar a velocidade da água e o sistema de supervisão que está ligado aqui ao controlador, o sistema de supervisão, que ele está armazenando os dados. Então, esse sistema de supervisão, ele sabe o estado do controlador, ele sabe o estado do sensor, consequentemente ele sabe o estado da coluna, do nível d'água, ele sabe se a bomba d'água está ligada ou não, ele está armazenando tudo em um banco de dados. É isso que o sistema supervisório faz, ele supervisiona todo o sistema. Então, existem softwares para fazer essa supervisão. Aqui você vê uma imagem de um determinado software chamado Ellipse, bastante utilizado também. Eles permitem, então, a comunicação entre o computador e uma rede de automação. E você pode escolher vários tipos de softwares, existem muitos. Eles vão concentrar os dados. Agora, o que eu vou aproveitar, então? Eu vou mostrar para você mais um tipo de software, um software que ele é um sistema supervisório, e você vai entender melhor como que funciona esse tipo de software. Então, vamos observar aqui no computador, para a gente ver. Esse daqui é o software chamado LACS. Aqui tem uma determinada tela, vamos abrir um novo documento, aqui, ó, de exemplo de sinais. A gente salva ele em algum lugar. Então, é isso aqui que você vai ver em um sistema supervisório. O que está acontecendo aqui? Ó? O sistema que ele está monitorando, então ele sabe qual que está sendo o valor em um determinado reservatório, ele sabe se a válvula está acionada ou não.
ele sabe se a bomba está acionada ou não, ele sabe se a ventoinha está acionada ou não, se tem um alarme acionado ou não. Ele sabe tudo o que está acontecendo ali, ou seja, ele está supervisionando toda a produção. Você pode, então, criar relatórios, gráficos, você pode colocar valores, tudo aqui nesse software. Vamos ligar para entender melhor. Aqui, ó, então, lógico, isso aqui é uma simulação. Na vida real, você vai ter isso aqui extraindo dados do seu sistema real. Aqui eu posso clicar e desligar a ventoinha, por exemplo, que já vai ter um alarme ligado. Só que isso aqui é uma simulação. Na vida real, isso daqui seria o status real da sua ventoinha. Mas aqui embaixo, decide mais, aqui você pode ligar ou não a válvula. E na vida real, isso aqui seria a válvula em si. Então, você saberia se essa válvula está aberta ou não. Isso aqui é um sistema supervisório. Você pode criar relatórios individuais do que aconteceu em cada uma das entradas. Ó. Entrada digital 1, entrada digital 0. Vamos fechar essa janela. Então, aí sim você consegue ter tudo que você precisa nesse sistema supervisório. Consegue colocar um relatório gráfico também. Ó, que você consegue plotar as variáveis. Digamos que isso daqui seja o nível no seu tanque. Você consegue saber qual que está sendo o nível de água no seu tanque. Com isso você consegue saber se a bomba foi utilizada ou não corretamente. É isso que é um sistema supervisório. Você tem a coleta e todos os dados estão sendo aqui mostrados. Ó, tem uma reguinha que está mostrando o nível. Então, quando o valor passa de um determinado nível aqui, ó, quando passa, ele aciona um alarme. Então, vamos esperar passar. Passou, ele acionou a sirene, quer dizer que isso daqui chegou num valor crítico, está muito cheio. Você precisaria, no caso, abrir ou fechar. Então, é isso que é o sistema supervisório. Esse aqui é um sistema, um software bastante simples, fácil de ser utilizado. Então, vale a pena investir tempo em aprender como que funcionam esses softwares. Daqui é o LACS, mas existem diversos outros também. Existe o SCADA BR, existem muitos outros softwares. Então, essa é a ideia aí do sistema supervisório. O sistema supervisório, como o próprio nome diz, é para fazer a supervisão, é lógico. Então, a ideia é que você tenha, em cada nível, você tenha um sistema de gestão. Lá no nível 1, você tem o sistema de gestão do status, sabendo se o sensor está corretamente posicionado ou não. Aí é um sistema físico. No nível 2, você tem um sistema de gestão, que é o controlador, que vai saber o que está acontecendo no nível de controle. No nível 3, você tem o sistema que é o software supervisório. Aqui no caso eu mostrei para você o LACS. Então você tem um software que você consegue conectar com a sua empresa e você vai estar ali plotando graficamente o status de sensores, o status de nível d'água ali no caso, ou então você pode saber a qualidade do ar, você pode saber tudo o que está acontecendo na sua planta que eu digo a indústria. Basta você ter sensor corretamente posicionado para isso. Então, essa que é a ideia do sistema supervisório, você conseguir criar um sistema para supervisionar aí o seu sistema industrial. E com essas informações, então, você conseguiu verificar rapidamente como que funciona o sistema supervisório e qual que é a intenção dele. Mas é importante que você se aprofunde mais no conhecimento de pelo menos um software de simulação de sistema supervisório. Eu recomendo aqui o LACS, mas pode utilizar qualquer um outro. O Ellipse também é muito bom. Então, isso vale muito a pena. Se você for mexer com controle e automação de processo industrial, com certeza você precisa ter um conhecimento mais profundo em pelo menos um desses softwares. Então, esse daí é o sistema supervisório e é assim que você conseguiu entender melhor como que funcionam os sistemas supervisórios. Então, as ferramentas digitais utilizadas na automação, a gente fala de ferramenta digital, é basicamente o controlador. O que você pode utilizar. Existem controladores e existem também softwares para fazer esse gerenciamento da sua planta. Software para simular a sua planta, porque às vezes você quer implementar
o seu controle, o seu sistema de controle e automação, e você não quer sair direto implementando e montando ali na planta, montando na indústria. Você precisa simular para saber se vai funcionar ou não, para saber se o sensor está bem posicionado. Você pode fazer tudo isso através de software, você pode fazer tudo isso através de programas, e existem inúmeros programas. Então, vamos observar aqui no slide. Caso você queira, então, fazer uma aplicação de automação industrial e você não quer montar direto lá um braço robótico, porque é muito complexo, você quer saber se a sua ideia vai funcionar ou não. Você, então, testa de forma virtual. Você testa o funcionamento antes da implementação. Lógico, você não vai sair implementando direto, porque aí você pode, se você implementar errado, seu projeto vai dar errado e você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. Então, compensa muito mais você simular primeiro. Então, ele visa eliminar aí os protótipos intermediários. Você tem o seu programa, o software, programa, você simula, depois você consegue já montar o protótipo funcional. Protótipo funcional. Se você não fizesse essa simulação, você ia ter diversos protótipos aqui ao longo dessa jornada, porque você, até acertar qual que é o modelo, como que é o seu controle, sua automação, ia demorar muito. Então, isso aí é o chamado software CAD, que vem de Computer Aided Design ou desenho auxiliado por computador. Ele, então, permite a montagem de projetos detalhados e simulação de interação entre as peças. Isso que é legal. Você não simplesmente vai montar uma figura, você vai montar uma figura e você pode analisar o movimento, dessa figura. Aí você vai saber se esse trilho que você desenhou está bem posicionado, se ele está do tamanho certo ou não, porque você pode analisar esse movimento também. E isso é o chamado, então, Hardware in the Loop, que vai permitir que partes específicas dos sistemas reais possam ser testadas e implementadas em um ambiente virtual. Aí melhorando, então, eliminando a necessidade de criar muitos protótipos para testar. Porque imagina, se você quisesse fazer isso daqui, que pode ser uma espécie de impressora que está correndo num trilho, você vai lá, no seu primeiro protótipo você faz um trilho pequeno, que você achou que fosse dar conta do que você quer fazer. Aí, por causa desse trilho, o seu projeto dá errado. Você tem que montar um outro trilho de tamanho suficiente. Você já ia perder tempo e dinheiro. Então, se você simular isso daí, vai eliminar essa etapa extra aí. Então, existem também os sistemas CAM, que são sistemas de manufatura assistida por computador, Computer Aided Manufacturing, que ele permite a elaboração de sistemas de simulação de movimentos dos meios de manufatura. O CAD, então como que é? O CAD você desenha, e com o CAM você simula o movimento. E é assim que funciona. Essa aqui é a interação entre CAD e CAM. Alguns softwares, eles permitem a geração de programas para o funcionamento desses componentes. Aí você, consequentemente, vai reduzir o tempo de implantação do controle do componente. Como eu acabei de falar, com o CAD você desenvolve protótipos e com o CAM você testa resolução de problemas de funcionamento. Então, se você juntar esses dois sistemas, você tem o chamado, a junção CAD e CAM, que você consegue então ter o seu sistema automatizado virtualmente. E existem inúmeros softwares, eu recomendo alguns, como por exemplo o SolidWorks. Eu recomendo o uso do SolidWorks, que é um software bastante completo. Então, existem diversos softwares. SolidWorks, Inventor, existem muitos. Eu vou mostrar aqui rapidamente como que funciona o SolidWorks, depois você vai então ter
a curiosidade, você vai ter o tempo para mexer à vontade no SolidWorks quando você tiver contato, quando você tiver no seu computador. Vale a pena você entrar e sair fuçando mesmo no Solid para aprender como que ele funciona. Vamos aqui para o computador então para a gente só ver rapidamente. Então com o Solid, olha aqui a gente tem o desenho de uma esteira. Então você consegue realmente desenhar toda a esteira. Imagina se eu precisasse montar essa esteira e não pudesse desenhar. Não pudesse ver qual que é exatamente o tamanho que eu preciso aqui na esteira, não pudesse analisar a interação entre cada um desses roletes. Aqui tem um atuador que provavelmente não era para ter mexido assim, né? Aqui tem um sistema de atuamento, que vai empurrar de repente um pote que está correndo aqui. Aí se o pote acabar chegando nessa esteira aqui, você pode ter um sensor. Aí você vem aqui, desenha o sensor, posiciona ele aqui. Você vai saber qual que é o correto posicionamento através da utilização do software. Então é para isso que serve o Solid. O Solid é muito interessante. Você pode ter várias vistas. Vista superior. Essa vista aqui é melhor de ver. Aí você consegue aqui suprimir componentes, ocultar. Vamos ocultar alguns roletes aqui. Você consegue ocultar as peças, aí você sabe, como o desenho ele fica bem feito, ele fica basicamente perfeito. Isso aqui está com baixa qualidade, na verdade, porque ele melhora a performance. Olha aqui, tem um sensor, então eu já posicionei um sensor aqui, ou seja, quando estiver passando um pote, digamos que você coloca um pote aqui na entrada, ele vem correndo a esteira, aí esse sensor identificou que é o pote, digamos, azul, e você quer que o pote azul vá para essa esteira aqui. Então, quando o sensor identificar que o pote é azul, ele vai pegar e vai fazer o acionamento desse atuador e o pote vai vir para essa esteira. Então, essa que é a ideia do SolidWorks. Essa que é a ideia do SolidWorks, você conseguir implementar o seu sistema implementar virtualmente o seu sistema antes de colocar a mão na massa ali. Então, isso que é interessante, vale muito a pena você se aprofundar na utilização de softwares CAD e softwares CAM para conseguir fazer o seu sistema antes de partir para a implementação do controle e da automação. Então, esses são os softwares, essas são basicamente as ferramentas digitais que você tem para te auxiliar aí no seu sistema de controle e automação. Resolvendo uma situação, um problema, onde você tem que utilizar ferramentas computacionais e essas ferramentas vão ser aplicadas para algum tipo de indústria. Ainda não sabemos qual tipo de indústria, mas vamos entender primeiro qual que é a indústria a ser aplicada. Aí você vai saber qual que é a ferramenta digital a ser utilizada para simular a sua indústria, ou então para simular qual que vai ser o impacto do sistema de controle e automação, simular qual que vai ser o posicionamento. Então, tudo isso você precisa entender qual que é a indústria, saber os softwares que tem disponível e então escolher o mais adequado. Primeiro, vamos observar aqui no slide, então, qual que é o problema. Problema realmente de você estar prestando um serviço de automação para uma fabricante de peça de automóvel. Você já sabe algumas coisas da indústria, o tipo de automação, o que mais que você sabe, que um sistema de controle em malha fechada do tipo PID, princípio operacional do tipo puxa, equipamentos a serem utilizados em cada nível de automação, você também já sabe. Agora, o que você tem que fazer? Um breve relatório. E o que esse relatório tem que conter? Especificações do projeto e a escolha da ferramenta no sistema. Especificação do projeto vai desde equipamentos, vai o diagrama de fluxo da sua produção. O que mais pode ter? Tipo de sensor, tipo de atuador, tipo de controle, tipo de controlador, no caso, porque controle a gente já sabe. Tudo isso tem que ter no seu relatório, na sua especificação. E também
você tem que escolher uma ferramenta de simulação para o teste, porque você não vai implementar direto o seu sistema. Começando então, primeiro sintetiza tudo que está no projeto, todas as informações. Essas informações você conseguiu, lógico, fazendo consultoria para a empresa e previamente já definidas. Controle em malha fechada, P&D, a princípio puxa. Você coloca o diagrama de fluxo do seu sistema. Então tem produtos que entram, são estocados, passam pelo processo de embalagem, passam pelo processo de fabricação de peças, depois essas peças são lacradas, armazenadas, identificadas corretamente, ficam armazenadas, depois vão para o cliente final. Com isso você conseguiu fechar aí como que funciona e qual que é o diagrama principal dessa indústria. Os equipamentos a serem utilizados. Nível 1, empresa já possui instalado maquinário. Você precisa instalar sensor e atuador. Nível 2, definir o controlador utilizado e sistema de redes. Controlador, CLP, ó. CLP. Nível 3, criar um sistema de supervisão. Aí você pode utilizar, por exemplo, o software chamado SCADA. LACS. É um software para fazer a supervisão. Depois, nível 4, coloca o computador de alta performance. Nível 5, armazena todo mundo, todos os dados. E aqui no nível 5, então, tem, digamos, a gerência que vai estar analisando todos os dados. Aí, utilizando, lógico, o CLP, controlador mais indicado. Para deixar a solução mais atrativa para o seu cliente, o que você tem que fazer, então? Tem que montar um desenho CAD do seu sistema. Aí você tem de forma visual como que você vai implementar. Aqui é lógico uma figura real, mas aí digamos que essa daqui é a planta da indústria sem automação. Você vai lá no CAD, pega o SolidWorks. Pega o Solid, desenha a planta sem automação e depois desenha com automação e mostra para o seu cliente, ó, como vai ficar melhor com automação. Aqui então, ferramenta CAD e também ferramenta CAM para analisar a interação, para analisar o que está acontecendo ali no seu sistema. Aqui então uma ilustração de um possível desenho. Isso aqui então é uma criação do CAD. E o CAM, você pode então mostrar para o seu cliente, ó, tem aqui um braço mecânico, que se eu controlar corretamente, ele vai fazer um movimento daqui, pode pegar uma peça que está desse lado, pode jogar para essa esteira para pular alguma etapa, ou então esse braço mecânico, você desenha lá para ele, fala que tem um sensor, ele vai identificar quando tem algum equipamento defeituoso, quando chega nessa etapa aqui, identificou que o equipamento está com defeito, o braço mecânico vai abaixar e vai jogar o produto para fora. Então isso você consegue desenhar através do software. E é muito melhor você desenhar do que você simplesmente falar para o seu cliente o que vai acontecer. Então é isso daí que você precisa mostrar para o seu cliente. E com isso você consegue entender qual que é a ideia geral do controle e da automação. Parte primeiro do estudo, você tem que chegar no seu cliente, você tem que estudar a planta dele, estudar a indústria, aí vai a ideia de você analisar onde tem falha na indústria, onde tem alguma lacuna que precisa ser preenchida. Você identifica que tem algum processo que pode melhorar através da utilização de um braço mecânico, ou então através da utilização de um sensor, que vai, por exemplo, digamos que você tem um fluxo muito grande de produtos em uma esteira, e essa esteira está com uma velocidade muito baixa e acaba tendo produto que começa a ficar encavalado um no outro quando chega em um determinado processo. Então você sabe que ali é o gargalo da produção. Você mostra para o seu cliente, então, ó, aqui tem um gargalo, eu descobri, então a gente coloca um sensor para analisar quando tem muito produto, aí pode diminuir a velocidade, ou então pode aumentar a velocidade do sistema seguinte. Aí você, então, fala, ó, através disso eu vou utilizar um CLP com um sensor instalado em determinados pontos. Você vai
pega o CAD, pega o seu SolidWorks ou Inventor da vida, mostra para o seu cliente, ó, vou instalar sensor aqui, aqui vai ter um braço robótico, vai ter uma esteira nova que vai transportar o seu produto e mostra para ele tudo isso em movimento. Aí sim ele vai conseguir enxergar e vai falar, nossa, verdade, se eu instalar um sistema novo aqui na minha indústria, eu vou conseguir automatizar e eu vou conseguir melhorar minha produção e eu vou conseguir produzir mais e, consequentemente, ter mais lucro. Então, essa que é a ideia. O controle e automação vem para conseguir melhorar a indústria, vem para conseguir otimizar a produção ou maximizar o lucro através do aumento do número de produtos por hora, por exemplo. Então, essa que é a ideia do sistema aí de simulação. Você tem que, então, poder simular para o seu cliente para provar para ele que vai ter uma melhoria. Então, assim você consegue resolver mais uma situação, um problema, onde você apresenta a solução, apresenta o relatório para o seu cliente e o mais interessante, você apresenta graficamente, ou às vezes até um vídeo mostrando como que vai ficar o sistema dele no futuro, depois que implantar esse sistema de controle e automação de processo industrial. Então teremos mais um momento de interação. Você pode mandar a sua dúvida, a gente tem um tempo ainda, manda a sua dúvida. Às vezes você tem uma curiosidade. Digamos que você conhece alguma indústria e tem um processo de automação que você achou muito interessante. Manda no chat, manda aí que eu posso comentar, os seus amigos vão também saber, vão conseguir compartilhar da sua curiosidade. Então, pode mandar curiosidade, pode mandar dúvida. Enquanto isso, volta no slide porque a gente tem também uma pergunta para você resolver. Quais softwares podem ser utilizados na modelagem computacional em um sistema de automação? Pensa nessa pergunta, daqui a pouco eu volto para responder e para conversar mais com vocês.
Bom, então, a gente teve alguma resposta aí, o pessoal mandou algum nome de softwares, e esses aí estão certos. SolidWorks, tem o AutoCAD também específico para isso, tem o Revit, tem o Inventor, tem muitos softwares. Vale a pena você escolher um. Eu gosto bastante do SolidWorks. Ele tem desde a parte de implementação do protótipo 3D, tem o estudo do movimento, tem estudo de esforço sobre a peça. Então, vale a pena você estudar, escolher um. Escolhe um e se aprofunda mais nesse software que você vai conseguir ter um grande conhecimento se você se aprofundar nisso desse software. Eu vou aproveitar que a gente tem um tempo ainda, vou abrir o computador para a gente trabalhar um pouco mais com o SolidWorks, só para a gente começar a ver um pouquinho mais. Então, vamos aqui para o nosso computador, abrir mais um projeto aqui no Solid. Vamos escolher um outro projeto. Vamos escolher aqui. Abrir um projeto só para a gente ver um pouquinho mais como que ele funciona. Esse projeto não fui eu que fiz, eu peguei de um site. Aí que é interessante também, existe um site chamado GrabCAD. Você entra nesse site, você consegue baixar inúmeros... Vou até abrir aqui para a gente. Você entra aqui no GrabCAD. Você seleciona aqui, ó, SolidWorks, por exemplo. SolidWorks. Aí já aparece um monte de projetos. Você pode pesquisar aqui o projeto que você quiser. Tem até projeto de avião aqui, ó. Esse projeto que eu estou abrindo, eu baixei desse site, por exemplo. Então, vamos ocultar essa parte, que é a proteção aqui do sistema, né? Aí, olha que interessante. Você tem o braço robótico, você pode analisar o movimento do braço robótico. Pode ver ele se movimentando. Pode ver aqui, ó, o sistema se movimentando. Então, eu gosto muito do Solid mesmo. E ele é bastante simples de ser utilizado. Aqui, ó, o detalhe. Tem uma ventoinha, tem um dissipador. Aqui tem um motor. Aqui desse lado a mesma coisa. Então, o SolidWorks eu recomendo muito que você se aprofunde um pouco mais nesse SolidWorks, que eu gosto bastante dele. Então, lembra, vale a pena você se aprofundar em um deles. Vamos voltar aqui para o slide, então, para a gente fazer um rápido recapitulando. Você viu 5 níveis de hierarquia aí no processo industrial. Você viu tipos de controladores. Quando a gente fala em indústria, vamos lembrar do CLP. É o mais utilizado. Sistemas supervisórios, SCADA, é um tipo de sistema supervisório. E ferramentas computacionais, Solid, Inventor, AutoCAD, tem ferramenta do Google. Enfim, tem muita coisa para ser utilizada. Então, esses são os principais conceitos aí quando a gente fala de automação, de controle e automação de processos industriais. Principal, os níveis de hierarquias, o CLP, a utilização de sensores, entradas e saídas conectadas à planta e, então, o controle da sua planta. Essa foi a nossa segunda aula. Então, nos encontramos semana que vem. Lembra de estudar, lembra também do desafio Nota Máxima. Vai lá, faz as suas questões. Tem ainda um mês para fazer o desafio Nota Máxima. Muito obrigado pela sua presença. Então, até o nosso próximo encontro.